Aula sobre menopausa e eu vou começar falando para vocês sobre definição de menopausa, fisiologia da menopausa e vou introduzir um pouco sobre a terapia de reposição hormonal. E como que ocorre todo o processo da menopausa? Bom, vamos voltar lá no começo. Quando a gente nasce com todos os nossos folículos já para serem usados em cada ciclo, certo? O que acontece é que ao longo da nossa vida, a gente vai usando os folículos, né? E também eles vão tendo um certo prazo, eles vão tendo um certo tempo, muitos vão sofrendo apoptose ao longo desse período. Então, é de se esperar que ali próximo dos 40, 50 anos, a mulher já tenha uma carga de folículos muito reduzida. Se vocês lembram da nossa primeira aula, a primeira aula é muito importante, eu sempre estou me referindo a ela, por isso que ela é a aula número 1, ela é a base de toda a ginecologia e é muito importante, então se vocês não viram, voltem lá e vejam. Bom, os folículos, eles vão produzir, eles vão gerar estrogênio, certo? Então se eu tenho já uma carga de folículo, um número de folículos muito menor, eu vou ter bem menos produção de estrogênio, certo? E é isso que vai acontecendo, o estrogênio vai reduzindo, porque o número de folículos vai reduzindo, e com menos estrogênio, eu tenho um feedback negativo no FSH menor, ou seja, eu vou ter um aumento do FSH. É tudo parte do eixo, certo? Mas também eu tenho alguns outros hormônios que vão estar reduzidos e eu vou colocar aqui para vocês para terem essa visão geral e fazerem até uma integração ali com a aula que a gente falou sobre infertilidade e a primeira aula, ok? Bom, mas o que exatamente é a menopausa? A menopausa na verdade, é um ano sem menstruar. Um ano sem menstruar, você está na menopausa. Antes disso, você está na perimenopausa. Então, vamos colocar aqui nessa minha linha do tempo que aqui, por exemplo, né, seria a menopausa, certo? Como que eu faço o diagnóstico da menopausa, né? É literalmente esse, 12 meses sem menstruar. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso dosar hormônio para saber se está na menopausa, eu não preciso fazer ultrassom para ver folículo se eu estou na menopausa, certo? Mas, claro, antes de eu entrar na menopausa, eu estou na perimenopausa e o ciclo vai começando a ficar irregular. E eu não posso simplesmente assumir que isso é a perimenopausa, certo? Eu preciso descartar várias patologias, como gestação, sim, ainda pode acontecer, tireoidopatias, como a gente comentou lá na aula de sangramento uterino normal, e principalmente o prolactinoma, algo que iria desromper aí o eixo, ia às vezes fazer com que a mulher não menstrue, e isso, se você só pensar que é a perimenopausa, você vai estar deixando passar muita doença. Então, saber que esse é o mais comum, de fato, uma mulher aí em meia idade, que está entrando num período aí de irregularidade menstrual, saber que isso pode ser a perimenopausa, pode estar levando à menopausa, mas não deixar de descartar as principais doenças, ok? Então, a menopausa acontece em torno dos 45, 50 anos e eu não posso deixar de descartar algumas doenças. Então, um beta-HCG é importante, um TSH, uma prolactina, tudo para eu me certificar de que, de fato, essa irregularidade menstrual que está acontecendo não é nada demais, é só um processo natural que vem vindo. Se eu tenho uma irregularidade, até mesmo uma pausa por um ano, uma ausência de menstruação por um ano antes dos 40 anos, eu vou chamar isso de menopausa precoce. Logicamente que eu também vou fazer toda essa investigação, investigar se não tem nenhuma patologia por trás, se não tem algo que eu possa corrigir e se isso é mesmo um evento aí, uma menopausa precoce, algo que infelizmente a gente não tem como intervir ou reverter. Bom, então para fazer um pouco mais de sentido para vocês, eu vou completar essa linha do tempo para a gente entender também um pouquinho de hormônio, que apesar dele não fazer parte do diagnóstico, né, ele existe e faz parte da fisiologia, a gente pode entender bastante coisa só por aqui. Então, eu tenho aqui o período reprodutivo, né? Aqui desde a menarca, reprodutivo, que eu vou ter a menstruação acontecendo. E aqui eu já vou entrar na minha perimenopausa, que seria um período, né? E aqui, já entrei na menopausa, né? Eu já oficializei 12 meses sem menstruar. Estou no pós-menopausa. Beleza.
Falei pra vocês do FSH, né? E ele é um hormônio que a gente vai ver aumentar. Mas também tem outros hormônios que eu gostaria de deixar aqui, que são o hormônio antimileriano, que a gente viu na aula de infertilidade, e a inibina B, que a gente viu na primeira aula. Quem produz inibina B? Quem produz antimileriano? Os folículos. A inibina B vai ser principalmente produzida nas células da granulosa, no folículo, principalmente folículo dominante, ele vai produzir a inibina B, que tem o papel de fazer um feedback negativo, ou seja, de inibir o FSH. Então, se eu tenho muito folículo, se eu ainda tenho uma reserva boa, eu vou ter a produção de inibina B. À medida que eu vou diminuindo o número de folículos, eu vou diminuindo o número de inibinas B, e também o folículo, principalmente o dominante, ele vai produzir hormônio antimileriano. Lembra que a gente comentou na aula de infertilidade que o hormônio antimileriano é um dos mais precoces para eu avaliar a questão de ovulação? Então, ele também vai estar reduzido aqui à medida que a gente vai caminhando, né, na progressão aqui da idade e caminhando para a menopausa. Por quê? Ele está diretamente relacionado à reserva ovariana. Então, na minha idade reprodutiva, né, eu vou ter isso, claro que isso tudo vai variando ao longo dos ciclos, né, mas eu não tenho muita diferença, a não ser a diferença normal que ocorre em cada ciclo. Aqui, quando eu já vou, a partir do momento que eu entro na perimenopausa, só um parênteses aqui, isso daqui, quanto tempo é daqui até aqui? Muito variável, ok? Pode ser 10 anos, pode ser 5 anos, é difícil a gente ter uma noção desse tempo. Mas a partir do momento que a mulher entra na perimenopausa, eu vou ter, posso ter um FSH que está normal ou que já começa a estar aumentado. E eu vou ter, sim, uma redução no antimileriano, já que eu tenho redução da minha reserva ovariana, e redução da inibina B pelo mesmo motivo. Certo? À medida que eu vou caminhando, chegando bem próximo aqui da menopausa, eu vou ter, com certeza, um aumento desse FSH, certo? Porque como eu falei, o estrogênio reduziu bastante, eu já tenho muito menos estrogênio, muito menos inibina B, muito menos antimileriano, muito menos feedback negativo, e esse FSH vai subir. Então eu vou ter sim um aumento desse hormônio. E, logicamente, permaneço com uma redução do antimileriano, permaneço com uma redução da inibina B. Bom, a partir daqui que eu entro na pós-menopausa, o hormônio do FSH, ele vai se estabilizando. Então ele pode ficar normal, ele não precisa estar aumentado, né? Claro que pode também uma parte estar aumentada. E aqui reduz muito, né? A partir do momento em que eu já não tenho mais folículo, né? Se aqui eu ainda tinha uma hora eu menstruava, outra hora eu não menstruava, então eu ainda tinha alguns folículos, aqui no pós-menopausa eu já não tenho mais nada, né? Eu já não tenho ciclo. Então aqui vão estar muito reduzidos antimileriano e inibina B. Gente, só reforçando, eu não preciso desse diagnóstico, eu não preciso de dosagem de FSH, de inibina, nem de antimileriano para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é basicamente clínico, excluindo outras causas de irregularidade menstrual. Eu trago para vocês a questão dos hormônios porque fica muito lógico na cabeça entender de novo o ciclo, colocar ele de novo no eixo para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Mas não preciso de nenhuma dosagem. Então, o que eu tenho basicamente, né, é um estrogênio que me diminui pela redução dos folículos, certo? E um FSH que vai aumentar, porque já não tem mais feedback negativo, porque já não tem mais inibina B, ou tem ela reduzida. É isso que acontece. E os sintomas da menopausa, eles vão ser primariamente da falta do estrogênio. Então, a falta do estrogênio, ela vai afetar vários fatores, tá? Falta do estrogênio vai me afetar principalmente questões de sintomas vasomotores. O que são sintomas vasomotores? Calorão, tá? O calorão, ele não precisa estar presente necessariamente logo depois da menopausa. Ele pode já acontecer aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui vasomotores para vocês saberem. No pós-menopausa, né, a partir do momento que eu, de fato, concluí 12 meses sem menstruar, eu já estou no pós-menopausa e aqui eu tenho mais pronunciado, além dos
sintomas vasomotores, questões de distúrbios de humor, oscilação no humor, tá? Então, vasomotores continuam aqui e aqui eu vou ter oscilações no humor. E mais pra frente, ainda lá, já no pós-menopausa, quando eu tenho anos aqui mais pra frente, eu começo a perceber sintomas de atrofia urogenital. Então, a falta do estrogênio lá na parte da vagina, já na parte da uretra, o que acaba predispondo a maior número de infecções urinárias por conta disso, por conta da falta do estrogênio. Então, aqui, mas já no final, na pós-menopausa, eu vou ter atrofias urogenitais. E o que mais que a falta do estrogênio causa no corpo da mulher? Osteoporose, né? Então, a saúde óssea tem bastante impacto na falta do estrogênio. Osteoporose. Questão cardiovascular de lipídio. Então, a diminuição do estrogênio, eu tenho um aumento do LDL, ou seja, do colesterol ruim, e uma diminuição do HDL. Isso vai predispor a maior risco cardiovascular. Então, a mulher que entra na menopausa, depois de um certo tempo, aí depois de uns 10 anos, ela já tem o mesmo risco cardiovascular que um homem. Pela falta do estrogênio, então, ela sofre essas consequências cardiovasculares. Então, eu tenho aqui um aumento do LDL, diminuição do HDL, e outra questão importante é a diminuição da testosterona. Que, como a gente viu lá na primeira aula, então a testosterona ela vai ser produzida nas células da teca, né? Então no ovário. Então se eu tenho essa diminuição toda de folículos, eu vou ter uma diminuição da testosterona. Bom, mas e a terapia de reposição hormonal? Então eu vou tratar todo mundo, como que acontece, o tratamento ajuda em tudo, o que a gente faz? Primeiro, a menopausa e a pós-menopausa é um processo normal de todas as mulheres. Então, o tratamento, ele não é indicado para todo mundo, ele tem seus riscos e ele vem para ajudar quando os sintomas, principalmente vasomotores, estão presentes, no sentido de tentar ajudar nessa transição, mas ele em nenhum momento a gente pode continuar de eterno, a gente não tem como deixar uma mulher completamente com os estoques de estrogênio no nível que ela tinha antes, esse é um processo que infelizmente acontece. Então, a terapia de reposição hormonal vem para ajudar nessa transição, principalmente quando eu tenho sintomas vasomotores. Então, quem que eu posso começar a terapia de reposição hormonal? Existem algumas indicações, principalmente mulheres menor do que 60 anos e até 10 anos depois que ela já entrou na menopausa. Então, se a mulher tem, de fato, sintomas vasomotores muito pronunciados, está sofrendo muito com os sintomas dessa transição, da menopausa, a gente pode iniciar esse tratamento. Eu já vou colocar contraindicações e a gente já vai ver que algumas mulheres simplesmente não podem fazer esse tratamento. E saber informar para elas que isso é transitório, a gente não vai conseguir repor para sempre, é só para ajudar nessa transição. Então, como que eu vou fazer essa terapia de reposição? Eu posso fazer tanto com estrogênio mais progesterona, quanto só com estrogênio. Lembrem-se, eu só vou fazer só com estrogênio quando eu tenho uma mulher que já foi esterectomizada, ou seja, que eu não tenho mais útero. Porque apesar do ovário já não ter tantos folículos, já não ciclar, eu ainda tenho o útero, eu ainda tenho o endométrio. E se eu expor essa mulher a uma carga de estrogênio sem a ação opositora da progesterona, lembrem lá da primeira aula, eu vou estar levando esse endométrio a uma possível hiperplasia, uma possível neoplasia. Então, eu só faço terapia de reposição hormonal só com estrogênio quando eu tenho uma mulher esterectomizada. Se eu não tenho, eu faço em conjunto, faço estrogênio mais progesterona. Então, como eu falei para vocês, pensar com menos de 10 anos, antes da menopausa, depois da menopausa, no caso, né? Da menopausa. E, preferencialmente, mulheres com menos de 60 anos. Aqui entra bastante a questão cardiovascular, né? Se eu fizer uma terapia de reposição hormonal por muito tempo, eu posso ter um desfecho cardiovascular pior. E eu faço, então, com estrogênio mais progesterona. Ou só estrogênio se eu tenho uma mulher esterectomizada. Contraindicações à terapia de reposição hormonal.
Então, terapia de reposição hormonal. Aquilo que eu não posso ter, que vão me contraindicar aqui. O que eu não posso ter está muito relacionado com os riscos de terapia de reposição hormonal. Isso a gente pode lembrar das aulas que eu já falei anteriormente. O que são os riscos de uma reposição de estrogênio, de um aumento do estrogênio no corpo da mulher? Trombose. Então, AVC, paciente que já teve trombose venosa profunda, paciente que já teve TEP, eu não vou dar essa terapia, porque eu vou, além dela já ter essa predisposição para esses eventos, se eu somar a carga estrogênica que já aumenta esses eventos, então eu vou estar predispondo ela a ir a um evento muito provavelmente logo. Então eu não faço isso. Se a mulher já teve AVC, TEP ou TVP, não pode fazer essa terapia. E claro, a gente já comentou muito sobre a ação do estrogênio no endométrio, ação do estrogênio em alguns cânceres, principalmente câncer de mama, que tem o receptor do estrogênio. Eu não vou fazer esse tipo de reposição, né? Eu não vou dar esse alimento para o câncer, ou eu não vou dar uma mulher que já tem um câncer de endométrio, então já tem uma predisposição para uma hiperplasia, eu não vou somar isso ao fator dela. Então, contraindicações ao uso da terapia de reposição hormonal: câncer de mama e câncer de endométrio. Eventos trombóticos, então AVC, TVP, TEP. Hepatites aqui também são muito importantes porque o estrogênio ele modifica muito o funcionamento hepático e uma paciente que já teve infarto agudo do miocárdio. Por quê? Existe uma alteração do perfil lipídico e talvez seja benéfico por uma curta janela de tempo e depois isso possa ser até deletério. Isso são relatos de estudos, isso é o que a gente vê por estudo. Então nós temos um benefício transitório nesse perfil lipídico, mas que depois, se a gente prolonga esse tratamento, isso fica deletério e aumenta muito o risco cardiovascular dessas pacientes. Então, isso também é uma coisa a se considerar, sempre antes de fazer terapia de reposição hormonal, ver qual que é o risco cardiovascular da paciente. Se já for aumentado, essa reposição vai ser deletéria. Então, incluindo aqui infarto agudo do miocárdio e hepatites. Essas são as contraindicações do uso da terapia de reposição hormonal. Então, as neoplasias, alguns eventos cardiovasculares e trombóticos, e isso está muito relacionado com os riscos da terapia, certo? Então, os riscos da terapia são os mesmos, né? Posso ter uma maior incidência de câncer de mama, posso ter incidência de câncer de endométrio, eventos trombóticos. Eu tenho um aumento da incidência de doenças da vesícula biliar, né? Então, colecistite, colecistopatias. Por quê? Tudo ação do endométrio, né? Talvez vocês lembrem, né, quando a gente fala lá na cirurgia geral de colecistite, o que eu penso como fatores de risco? Tem até aquela frasezinha, né, female, fatty, 40. Por quê? Tudo é estrogênio, né? Então vocês veem que a ginecologia está intimamente relacionada à cirurgia geral. Por que female? Estrogênio. Por que 40? Porque já é um tempo prolongado de exposição a esse estrogênio. E por que fatty, né? Por que obesidade? Porque a obesidade eu tenho uma conversão periférica de estrogênio, eu vou ter um aumento da carga de estrogênio. Então, na verdade, o estrogênio é um fator de risco para essas doenças. E se eu faço a reposição, eu tenho sim um aumento da incidência de doenças da vesícula biliar. Bom, então eu já vi que eu vou fazer a minha terapia de reposição hormonal em mulheres que estão sofrendo muito com sintomas da menopausa, que estão numa janela aí de 10 anos de início da menopausa e preferencialmente que tem menos 60 anos. Também vou me atentar para os fatores de risco, então eu não vou fazer essa terapia em mulheres que já tiveram câncer de mama, de endométrio, que têm um risco cardiovascular alto, que já tiveram eventos trombóticos ou que têm hepatite. E eu vou objetivar com esse tratamento principalmente sintomas vasomotores, tá? Por mais que a falta de estrogênio, né, esteja relacionada com a osteoporose, eu não vou, em tempo algum, tratar minha osteoporose com a terapia de reposição hormonal. Existem medicações muito melhores para isso, que são os bisfosfonados, que é a reposição de cálcio, vitamina D, então eu não objetivo isso. Então, a terapia de reposição, ela vai me ajudar em sintomas vasomotores, terapia de reposição hormonal, e relacionados ao humor. Aqui
tanto nos sintomas vasomotores quanto os de humor, eu posso associar também um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Tá? Eles têm essa ação aqui, podem ser ou em conjunto, né, com a terapia de reposição hormonal para melhorar esses sintomas. Aqui, principalmente na atrofia urogenital, por ser algo muito tópico, localizado, a gente vai dar preferência para repor estrogênio tópico, certo? Em creme. Então aqui eu não preciso fazer a minha reposição composta, né? Eu posso só fazer a minha reposição com estrogênio tópico. Beleza? Então, como eu falei, para osteoporose vai ajudar? Sim, mas eu não objetivo isso com o meu tratamento de reposição hormonal. Inclusive, aqui na testosterona, o estrogênio ele não vai ajudar, né, no aumento da testosterona, porque não é o folículo que está fazendo a conversão, não é a teca que está funcionando, não é a granulosa que está funcionando, é só o estrogênio que está sendo acumulado. E esse estrogênio, na verdade, eu vou aumentar, né, a proteína que carrega esses hormônios, então eu vou inclusive reduzir mais ainda a testosterona, que já está reduzida pela falta do estrogênio e pela falta dos folículos. Então, vamos resumir. A menopausa, elas são 12 meses sem menstruar. Esse é o diagnóstico da menopausa. Eu não preciso ter exames de hormônio, eu não preciso ter exames de ultrassom. O que eu preciso antes, me certificar que a irregularidade menstrual que a mulher vem apresentando na perimenopausa é de fato perimenopausa. Então, eu vou excluir gravidez, eu vou excluir tireoidopatias, eu vou excluir prolactinoma e outras causas de irregularidade. E, uma vez essas causas excluídas, de fato é esperar que a mulher complete 12 meses sem menstruar para chamar de menopausa. E depois tem o período pós-menopausa. Menopausa nada mais é do que redução de folículo, então redução de estrogênio. Redução de estrogênio vai causar sintomas vasomotores, alterações de humor, atrofia urogenital, também vai predispor à osteoporose, vai mudar o perfil lipídico e vai reduzir a testosterona. Eu posso fazer terapia de reposição hormonal em algumas pacientes, tem uma janela específica, preciso me certificar de algumas contraindicações da reposição de terapia hormonal. E objetivo o que com esse tratamento? Redução dos sintomas vasomotores e de humor em mulheres que têm essa sintomatologia muito pronunciada. Não vou fazer esse tratamento ad eternum, eu vou tentar manejar isso da melhor maneira aí no máximo 10 anos e não objetivo o tratamento de osteoporose e nem nenhuma outra alteração aqui da falta do estrogênio, beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero ter ajudado.